A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do primeiro trimestre do ano de 2022, que tem por título A Bíblia como um guia para a vida. O texto áureo que se encontra em Salmos 119, versículo 105, nos diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade prática: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçado nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A Bíblia é nosso manual, é nosso guia de vida. Se quiser ter uma vida vitoriosa, uma vida reta diante de Deus, use a Bíblia como guia, que aqui dentro tem tudo que o crente precisa para viver, para alcançar o céu, para ter uma vida vitoriosa com o Senhor Jesus. A Bíblia é um verdadeiro guia para a nossa vida. Quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio. Não adianta somente ler a Bíblia. A gente tem que ler, estudar a Bíblia, mas pôr em prática tudo que nós ensinamos, tudo que nós lemos, tudo que nós estudamos. Todos os ensinamentos que a Bíblia nos dá, nós temos que pôr em prática na nossa vida. A Bíblia é um livro divino que nos ensina a sabedoria de todas as áreas da vida. Não há nada que nós precisamos aprender aqui na Terra que não tenha na Bíblia. Tudo que nós precisamos, todas as áreas, área sentimental, área profissional, área social, tudo que nós precisamos nós encontramos nesse manual que é a Bíblia, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Tudo está presente o que precisamos para viver de maneira que glorifique a Deus, de maneira reta, sincera. Tudo que nós necessitamos está na Bíblia. O crente deve alicerçar sua vida na Bíblia. Esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e também com prudência. A sabedoria e a prudência são virtudes que resultam do propósito resoluto de viver os ensinamentos da Bíblia. Quem as leva a sério e as põe em prática se torna sábio e prudente na maneira de viver. Quem estuda a Bíblia, quem coloca os ensinamentos em prática, se torna uma pessoa sábia, se torna uma pessoa prudente na maneira de viver. Provérbios foi escrito com o propósito de fazer dos leitores pessoas mais sábias. A Bíblia é o nosso guia. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras da vida eterna. A Bíblia é a única infalível revelação escrita divinamente inspirada, como está em 2 Timóteo 3,16, Apocalipse 1:1. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparada a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre uma rocha. Uma casa que tem um alicerce numa rocha, vem a ventania que não a derruba. Nessa ilustração de Jesus, a
casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e também um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha. Ele tem as palavras da vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises nessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e também na palavra santa. Os Salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para o curso da nossa vida, para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Quer dizer que a luz das Escrituras nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. E Paulo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Cristo é a luz que nos alumia. Estando com Cristo, estaremos na luz. Não andaremos nas trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastados da prática dos pecados. A Bíblia difere de outros livros, porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis. Não erram e não falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Então, a Bíblia não envelhece. A Bíblia continua a mesma do passado, do presente e do futuro. Os princípios bíblicos que têm aplicação hoje, assim como o tiveram antigamente. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente, como está em Mateus 5,18. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Efésios 2:20. A sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Provérbio 4, versículos 5 a 8. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz a sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a sua fonte. Provérbio 2:6. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbio 1:7.
não significa, esse temor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento. Romanos 12, 1, 2. E por meio das obediências às escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Quem obedece às escrituras se torna uma pessoa sábia. Quem pratica os ensinamentos da Bíblia se torna uma pessoa sábia. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Que o Senhor possa continuar tendo misericórdia de nós, que a cada dia nós possamos procurar mais e mais viver diante de Deus. Viver pondo em prática os ensinamentos da Bíblia. Que nós nunca percamos essa sabedoria vinda de Deus. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio de que todos à sua volta. Salmo 119, 98 e 100. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Provérbios 9, 12. Dentre eles, a pessoa acumula o conhecimento, ganha almas para o reino de Deus, torna-se uma pessoa próspera, madura e exerce domínio próprio. Exerce o domínio sobre a sua carne. Só com a sabedoria divina nós somos capazes de ter autodomínio, dominar essa carne, que é o nosso maior inimigo. É a nossa carne, que o Espírito puxa para as coisas do alto, as coisas de Deus. E essa carne puxa para as coisas da terra, para o pecado. Sábio, a pessoa sábia, a pessoa que guarda os mandamentos, que aplica os mandamentos da Bíblia. Conhecimento torna-se uma pessoa sábia e tem esse autodomínio, esse autocontrole. Exerce um domínio próprio. Quando a carne quer pecar, a carne quer fazer algo que desagrada a Deus, a pessoa sábia exerce um domínio próprio. Isso tudo a gente só consegue com a ajuda do Senhor. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria divina. Deus é a fonte da sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossas vidas nos torna pessoas sábias. Glória a Deus. O conceito de prudência. A prudência, o que é prudência? É a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer
a escolha correta. Sejamos prudentes e sábios. Obedeçamos às palavras da Bíblia. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência do justo. Lucas 1,17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar nas veredas da retidão. A mensagem da cruz restaura a vida do pecador e ensina ele a andar no caminho reto, um caminho sem pecado, um caminho de retidão juntamente com o Senhor, ao lado do Senhor Jesus. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e também a prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Efésios 1:9. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, a leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Os benefícios da prudência. Os benefícios que a prudência nos traz. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas. Se alguém nos ofende, se alguém nos xinga. A prudência nos dá autocontrole para a gente não responder à altura do que fomos ofendidos. Provérbios 12:16. A humildade para não exibir o conhecimento. A correta tomada de decisão. Tomar decisões certas na hora certa. O pensar antes de agir para não ser influenciado. Qualquer ação que a gente for fazer, qualquer palavra que a gente for proferir, pensar antes de tomar, de agir, de falar, de tomar qualquer decisão. Pensar antes, para não tomar uma decisão errada ou não falar uma palavra errada, não proferir palavras erradas. Que palavras ditas não voltam atrás, não tem como voltar. Uma vez dita, foi dita para sempre. O alcance de boa reputação e alta posição. A sujeição ao aprendizado e à correção. E o desviar do perigo por meio de soluções antecipadas. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito Santo em sua vida. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécio, fazendo o que der na telha, falando o que não convém. O que vem na boca já fala. Tem pessoas que falam, eu sou assim, eu não mudo. Eu falo na hora, não levo desaforo para casa. A pessoa que conhece a palavra, que pratica a palavra de Deus, usa a prudência. Fala somente o que convém, para não ter desilusões futuras. Porque palavra depois de dita, acabou. Não volta atrás. E a Bíblia nos ensina a ser prudentes, a ser sábios,
a ter autocontrole, autodomínio sobre nossas vidas, sobre nossas palavras. A boca do crente tem que sair palavras sábias, palavras pensadas, palavras que edificam e não derrubam e não joguem a pessoa mais no chão. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que nós possamos a cada dia procurar mais e mais a sabedoria de Deus, a prudência. Crente precisa orar, crente precisa estudar a Bíblia e pôr o conhecimento que a gente lê em prática. Praticar o que nós estudamos e seremos vitoriosos. A prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Que nós venhamos a pensar antes de proferir qualquer palavra, a ouvir mais. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, para a gente ouvir mais, e apenas uma boca para falar menos. Ouvir mais e falar menos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, que é o único caminho que nos leva à vida. Quer ter vida? Tenha Cristo. Ande no caminho que é Cristo. Terá vida eterna. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Luz para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Efésios 5:8. Que nós possamos colocar os ensinamentos, todo ensinamento que o Senhor deixou para nós, possamos colocar em prática. Viver uma vida prudente e uma vida sábia. Ser sábio e prudente. Isso tudo a gente adquire com o Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando. E Deus te abençoe, você e sua família. Fique com o Senhor.